Olá! Afinal, com quantos anos uma criança pode começar a receber os tratamentos por acupuntura ou por auriculoterapia? Então, se você tem essa curiosidade de a partir de que idade nós podemos começar a tratar com a auriculoterapia, com a acupuntura, fica nesse vídeo que eu vou contar para você. Meu nome é Mônica, sou biomédica, acupunturista, auriculoterapeuta e doutora na área da patologia. Neste vídeo, então, vamos discutir um pouco com relação a essas estratégias terapêuticas para crianças, para bebês e também vamos conversar um pouquinho sobre essas estratégias de tratamento para adultos e idosos. Com relação à idade mínima para receber um tratamento por auriculoterapia, por exemplo, nós não temos nada definido que exista uma idade mínima. Meu filho mais velho, por exemplo, recebeu tratamento por auriculoterapia pela primeira vez na vida com aproximadamente 2 meses de idade. O tratamento naquela ocasião era para reduzir os sintomas das cólicas, que são comuns nesta faixa etária, né? A maioria das crianças acaba experimentando a questão das cólicas, seja em maior ou menor intensidade. Então, não existiria uma idade mínima a partir da qual possa ou não ser realizada a auriculoterapia. O que eu gosto sempre de frisar com relação ao tratamento de bebês e até mesmo de crianças é para que se avalie a real necessidade deste tratamento para esses bebês, por exemplo. Em algumas ocasiões, eu recebo na clínica mães que se queixam com relação ao despertar noturno dos bebês, ou seja, que os bebês acabam acordando muito durante a noite. E quando eu vou conversar com essas mães, na verdade, o que está acontecendo são alguns despertares noturnos devido ainda à necessidade da amamentação, né, dessa criança ingerir o alimento. Então, muitas vezes a questão é a fome mesmo que esse bebê está tendo no decorrer da noite. Obviamente, isso precisa ser analisado de acordo com a idade de cada criança em questão. Então, sempre é importante a anamnese para que a gente não acrescente tratamentos em situações que muitas vezes podem não ser necessárias, podem ser situações corriqueiras ou situações esperadas naquela faixa etária, né? Então, isso é muito importante com relação principalmente aos bebês e quando a demanda geralmente é a questão do sono, tá? Então, sempre observem muito bem com relação a isso. Embora vale ressaltar aqui que no caso de bebês nós podemos sim favorecer um sono mais tranquilo para essas crianças usando sim da auriculoterapia, inclusive os resultados são muito significativos. Certo, ainda conversando com vocês com relação a essa questão da idade, o que eu observo aqui nesses quase 10 anos de atendimento clínico, né, com a auriculoterapia, é que em geral as crianças e os bebês respondem muito melhor aos estímulos da auriculoterapia do que comparado, por exemplo, aos idosos. Essas crianças, esses bebês, eles, de modo geral, receberam muito pouco estímulos externos, né? Então, medicamentos ou outras estratégias terapêuticas. Então, de modo geral, o que eu percebo é que eles respondem muito bem. Então, é um público muito interessante para realizarmos tratamentos, sim, ok? Alguns cuidados que a gente precisa ter com relação ao tratamento de crianças é com relação aos estímulos, que em geral são realizados a partir de sementes ou cristais, né? Então nós precisamos ficar atentos para essas crianças não mexerem por curiosidade ou até mesmo tentar retirar esses estímulos, né? Eu tive a experiência na minha casa mesmo com meu filho que em algumas situações, quando ele percebia que estava com os estímulos, ele retirava, né, com a mãozinha ali, ele retirava. Isso antes de um aninho, né, por volta de um ano, mas um pouco antes disso, ele já conseguia retirar os estímulos. Então, tem que estar atento para que isso não se torne um perigo, né, para essa criança.
Uma estratégia nesses casos aí é a aplicação da auriculoterapia com o laser, que aí o estímulo é apenas no momento da sessão, do atendimento ali, e a pessoa não fica com nada ali no pavilhão auricular, ok? Então, com relação a esse tratamento, para quem tem essa dúvida, principalmente de uma idade mínima, né? Não existe esse mínimo, como vocês verificaram aqui no vídeo. E uma idade máxima também não existe. No entanto, pode haver uma questão de uma resposta terapêutica um pouco diferente. Eu tenho observado que idosos tratados para demandas clínicas muito semelhantes que crianças, em geral, os pacientes que eu atendi respondem um pouco menos do que as crianças para essas mesmas demandas. Isso não quer dizer que eles não respondam, tá? É apenas uma questão de comparativo. Me faz crer, como uma questão hipotética, de que justamente por esses idosos já terem recebido outros estímulos, muitas vezes até medicamentoso ou de outras terapias, né? E talvez esse corpo responder de uma forma diferente, né? No quesito de intensidade. E se eu esclareci a sua dúvida com relação à questão da idade, né, mínima ou máxima para receber a auriculoterapia, compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar, se inscreve aqui no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse com relação à acupuntura e à medicina tradicional chinesa. Um grande abraço e eu espero você nos próximos vídeos. Tchau!